Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje requintadíssimo. Hoje nós temos aqui as pessoas que nós tanto precisamos dela. Nos momentos decisivos da nossa vida, nós recorremos a eles. Nos momentos em que mais a sociedade precisa de apoio, quando a saúde está combalida, nós procuramos a eles. Doutor Fernando Luquezzi, prazer tê-lo aqui. É um grande prazer estar contigo. E com essa turma, né? Porra. Tropa de choque da saúde. Tropa de choque da saúde. Estado Maior da Saúde. Estado Maior. Da Saúde Gaúcha. E por que não brasileira, né? Secretário João Gabardo, prazer tê-lo aqui. Obrigado. Fazia tempo que eu não me convidava a participar desse programa. O senhor não já estava convidado. até achando que aqui não tem meu prestígio estava diminuindo. Né? Aqui não tem convidado. Aqui tem participantes, debatedores, como eu sou. Eu sou um deles. E também não sou convidado. É um escalo, né? Mas é um prazer tê-lo aqui, secretário. Prazer, muito obrigado. Continua fazendo maratona? Um pouco menos. Mas nos dois sentidos, né? Nos dois maratona sentidos. Na saúde, que não deve ser fácil. Atualmente, mais na saúde, correndo dos problemas na saúde. E ouvindo o doutor Argolo aqui toda semana, o doutor Argolo vem aqui, Paulo, governador, não está aplicando os 12%, está aplicando só 9%. Atualmente anda batendo até no secretário da saúde também. Até no secretário. Ele parou um pouco de bater na prefeitura, interessante. Né? Ele escolhe, né? Escolhe sempre alguém para bater. Sempre no prefeito. Mas aqui na Secretaria de Saúde ele sabe que ele bate e leva. Então. Doutor Santa Helena, Francisco Santa Helena. Prazer. Joga com o Milton Coelho, mas ele jogava tanto ou mais que o Milton Coelho. Sabia disso? Não sabia disso. Não, craque, meio-campista de primeira linha. Nosso presidente da Branja agora. O Chico é craque em tudo que ele faz. Dou meu aval. O senhor esteve lá na posse dele, o doutor Gabardo também. Dele, fez um belo discurso. Eu estava lá entregando o prêmio para o nosso Ney Mânica, lá no Teatro Bourbon. O Chico fez um belo discurso, mas foi superado amplamente pelo doutor Gabardo, que fez um discurso arrasador. Não é, Francisco? Com certeza. Estava inspirado. Estava inspirado. Joguei bola com o Chico também, Paulo. Também joguei. Ele veio de Brasília, a maratona. Sim. Chegou do aeroporto direto. Chegou do aeroporto direto para... Um prazer estar aqui com essa turma seleta, o Luizinho, que fazia muito tempo que não... Pegou o Luizinho agora, sabe que é o xodó das mulheres? É o xodó das gaúchas. Quando assisto ao programa, eu fico... O que as telespectadoras adoram o Luizinho? O homem fica até constrangido. Sem palavras. Não, vermelho não fico mais. Não ficou vermelho? Não, vermelho Bom, não então fico só mais. pergunta pro resto da bancada, que se não ficasse vermelho. Mas e aí, Luiz Pereira? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Nenhuma encrenca hoje. Hoje não. Luiz Pereira Lima, Genaro Baroni Borges são os nossos representantes da extrema-direita aqui. Diz ele que é extremo-direito, não é extrema-direita, mas tudo bem. Alguma novidade no fórum político, não? Só novidades, né? Só novidades. Mas para Brasília está parado. Só que agora eu quero saber o que o doutor Luiz Pereira Lima vai me dizer desse aumento de impostos que teve agora. Um aumento de impostos justamente quando o Congresso está em recesso. O que eu vou dizer? Eu acho um absurdo. Absurdo, né? Sim, é um absurdo. Inclusive para ele, Temer, é um absurdo porque se ele está precisando de votos agora, daqui a meia dúzia de dias, o que custava, já que as coisas são assim, aumentar os impostos depois que ele ficasse ratificado. Quem manda no voto. Quem manda no país hoje é Henrique Meirelles. É esse que manda. Exatamente isso aí. Ele. E o Henrique Meirelles está anunciando isso há muito tempo. Há muito tempo. Eu não fiquei nada surpreso quando vi ele falando aumentar impostos. Claro, chegou a hora. Eu tinha não certeza. É imposto, doutor Lucas, perdão, porque ele aumenta a contribuição que não beneficia estados nem municípios. Exatamente. O dinheiro fica Só confinado federal, né? no Poder Central. Sim, mas é o que ele quer. Claro. É o que ele precisa. É o que ele precisa. Agora quem manda no Brasil fica mais ou menos fácil, né? Governar assim também, né, Luquezzi? Emite, né? Chega, aumenta, eu tô com mal, minhas contas não estão fechando, aumenta os impostos para arrecadar mais.
Falta 34 bilhões só. E aí Aí pede ele mais. aumenta agora para E recuperar sempre 13 tem bilhões, uma né? classe que vai pagar essa conta. Que na verdade quem paga essa conta é a classe média. É o povo em geral, né, que paga. Sim, mas é o povo. Todo mundo depende hoje do combustível. Todo mundo depende. Ou tu anda no teu carro, ou tu vai andar no Mercedes aí dos transportes rodoviários. Mas tu depende do combustível. Tu depende do combustível para Sim. tudo, para o alimento, para o transporte do alimento. Reflete em tudo esse aumento do Sim, combustível. mas o sentimento disso, o sentir, é maior na classe média. O rico não tanto faz a gasolina aumentar mais 0,40, menos 0,40. Isso para ele individualmente não muda muito, né? Pois é, eu estou dizendo, a população que sofre, Sim. toda ela. Em seguida vem aumento Sim. dos tickets de transporte, vale transporte, de todos os Frete, etc. fretes. etc. E o frete, que é o grande problema, acho, do país, é o frete hoje, que é um país rodoviário, né? Uma coisa fantástica. Sem estrada, mas rodoviário sem estrada. Estradas esburacadadas são inexistentes. Né? E aí E as cargas perigosas tem que ter escolta, né? Medicamento é uma. Tem que ter escolta, Tem porque que ter roubo. escolta. Né? Exato. É. Porque o medicamento hoje, né, João, está custando caro para nós. né? Caríssimo, né? Nós sabemos, né, Chico? Nós o que sabemos é o custo. manter. Bom, eu não na tenho medicina. dúvida, viu, que o Temer vai ao final do governo, que a negociação de aumento de imposto já passou pela Câmara antes de nós sabermos. O Meirelles já passou isso. Eu não tenho dúvida que isso tudo está a carta marcada. Claro Nós só que estamos é. assistindo Claro que o desdobramento. Boa noite, Paulo Sérgio. Bela bancada, uma bancada de ouro, mais brilhante impossível. O doutor Luquezzi, meu mestre, que maravilha quando ele vem ao programa. Um dia reúna todos os médicos brilhantes da cidade. E o nosso mestre permanente, doutor Luiz Pereira Lima. Agora, sobre Brasília, sem comentários. O caos. Abraço. Belo programa, Regiane Mota. Lembra da Regiane? A Rejane, agora que eu me dei conta, sim? É. O senhor foi Muito bom, obrigado. Rejane. professor da Regiane. Exatamente. Começou a bancada feminina a se movimentar. Mas vamos à questão da saúde. O doutor Francisco Santelene está assumindo a presidência da Abrange, voltando, já fosse presidente, né? Presidente lá Lá atrás. A Associação Brasileira de Medicina de Grupo. Exatamente isso. Seção Rio Grande do Sul, porque ela é nacional. Sou vice-presidente em São Paulo do Sinange, que é um Sim. sindicato. O meu parceiro João Gabardo, nós temos aqui Luiz Pereira Lima, grande cirurgião, Luquezzi. Nós sabemos, né, a saúde hoje, tanto privada como pública, nós temos as mesmas dificuldades financeiras. Estava comentando com o João, agora está saindo um medicamento que uma ampola é 125 mil dólares. E certamente vai chegar no Brasil, aqui para a AME, aquela atrofia muscular espinal. Aí tu tem que fazer 4 ampolas diretamente na medula, 125 mil dólares a ampola. Aí depois de 60 dias começa a fazer. Aí Vai judicializar isso. Vai judicializar. Mais um medicamento que no Brasil vai judicializar. A Abrange hoje, e acho que a mídia sabe, os doutores também sabem, que a Abrange entrou com um processo nos Estados Unidos e já muitos fabricantes já estão procurando diretamente as operadoras, sem intermediação. Então, coisas assim na área do Luquezzi. Stent, é R$400 o stent. Não pode se pagar mais do que isso. O João, conversei com o João sobre o IP, né, o que custa para nós uma cirurgia bariátrica, o que custa para o IP, o que é um São preços diferenciados? Pois é. Essa é a grande... essa confiança que vai ter que surgir agora urgentemente entre Sindiospa, FEOSUL, Kremer, Sindicato Médico, para nós ajustarmos assim, ó, se um fabricante no Brasil vende um stent a R$400, ele não pode cobrar lá em Passo Fundo R$1.500, R$2.000. Não pode. Então, os hospitais deveriam se unir, porque a medicina é cara. Eu, de operadora de saúde, eu sempre digo sobre os atores, se criou um abismo muito grande. Hoje o Luquezzi certamente vai colocar um desfibrilador junto com um marca-passo, que custa R$70 mil. Eu tenho certeza absoluta, que eu não vou nem dizer o que custa uma tabela de operadora de saúde, seria assim, ó, humilhante o professor do gabarito do Luquezzi fazer o tipo
de cirurgia, salvar até a vida do paciente, com esse abismo. Por que custa mais? Por R$600, quer dizer. Eu não ia fazer essa não, coisa. Como o Luiz vai operar aqui uma cabeça de pâncreas lá, né? Pô, vai usar material. O implante de um desfibrilador ressincronizador pelo SUS, R$600. Pagamento e para o convênio, talvez um pouquinho a coisa a mais. E do convênio também é R$70 mil o custo daquela caixinha que entra lá, com um aparelhinho e coisa e tal, que você coloca em 40 minutos. Pois é, mas a Biotronic, que é agora, o fornecedor... na Argentina, Chico, na Argentina, é menos da metade do preço, é R$20 mil. Então, como é que explica isso? Deve ter uma explicação misteriosa que nós não sabemos onde está. Aí começa a Anvisa, aí começa a ANS, aí começa não sei o quê. Nós estamos muito prensados, né? E essa situação não pode. O país está desarrumado de ponta a ponta, a verdade é essa. Isso é desarrumação, porque não se entende que um desfibrilador ressincronizado sai 70 mil aqui e 20 mil em Buenos Aires. Quer dizer, é o mesmo aparelho. E lá o pagamento é um pouquinho maior, o pagamento dos honorários médicos. Mas é besteira. Nós, todas as vezes que reivindicamos... É a mesma coisa, comprar um carro nos Estados Unidos e comprar aqui. Olha a diferença de preço do mesmo carro. Exatamente. É as mesmas razões. Mas aí é questão de impostos, né? Sim, mas claro. Mas aqui tem mais do que impostos. Mas Aqui tem mais do que impostos, porque na Argentina também tem imposto de importação. Mas esses produtos têm isenção de impostos. Boa parte deles tem isenção de impostos. Boa parte. Eu não sei, eu acho que o distribuidor não tem. Agora, se tiver, deve ter um imposto diferenciado. Mas o grande problema aqui é o seguinte: na Argentina existe uma licitação nacional para a venda desse tipo de equipamento. O governo faz 2 licitações por ano, coisa e tal, e o governo entrega na porta do hospital o aparelho que tu precisa. E lá, aparentemente, funciona bem. Dizem que no Brasil não pode acontecer isso porque tem corrupção. Esse preço vai terminar saindo até mais caro porque não sei o quê. Não sei. A Argentina tem licitação. Agora o Brasil tem uma coisa aqui que traz uma insegurança para quem fornece. Pega agora a Prefeitura de Porto Alegre e dá um calote aí. Os fornecedores da Prefeitura vão parcelar em 24 meses o que deviam e com 6 de carência. Quem forneceu para a Prefeitura fica nessa difícil situação. Tem que pagar os seus impostos, tem que pagar a luz, tem que pagar água, tem que pagar funcionários, tem que pagar tudo. E, no entanto, leva um talagasto desse da Prefeitura. Aí embute o risco do Brasil. Na hora de vender, coloca o preço, essa previsão do preço. O país está desarrumado. Mas agora eu faço a pergunta. Santa Helena, eu só quero fazer uma pergunta. Eu sei que o Luiz gosta muito dos Estados Unidos, todos nós gostamos. Ele gosta francês. Não. Assim, é que nos Estados Unidos, já 2 dos fabricantes fizeram um acordo de leniência, Biotronic é um, Zimmer é outro, e foram multados lá em $30 milhões. Aí... Que não é nada para eles. Pois é, mas só que aqui no Brasil... Agora eu faço a pergunta, o senhor apresenta a Abrange. Por que os órgãos de fiscalização, não adianta me dizer que a agência é autorreguladora, não, é um braço do governo, virou um braço do governo, não era para ser, virou um braço do governo. Por que fiscaliza tantos planos de saúde, persegue tantos planos de saúde, quando os planos de saúde desafogam o Sistema Único de Saúde, o SUS? Por que isso? Porque não é para incentivar ter mais planos de saúde? Eu falei isso na posse do Dr. Francisco, eu falei exatamente nesses preconceitos existentes, né? O preconceito entre assistência pública e assistência privada, como se nós fôssemos e nós estivéssemos disputando um mercado e estivéssemos competindo por esse mercado, quando não é isso. Eu sou totalmente favorável à saúde suplementar, não vejo nenhum problema na saúde suplementar, pelo contrário, a saúde suplementar ela vai aliviar o sistema público de saúde, né? Mesmo que diga, mas às vezes o ministro apresentou recentemente a ideia de um plano, ele chama de plano simplificado. Acessível. Né? Um plano acessível, um plano que tem uma cobertura um pouco menor, mas que seja acessível às pessoas, principalmente o cara que está desempregado agora, saiu da empresa, não tem mais o plano de saúde da empresa onde ele trabalhava, e ele não consegue ter um plano familiar. Então, esse plano não daria cobertura para alta complexidade, digamos. As pessoas são contra, mas depois, quando tiver que fazer um procedimento caro, ele vai para o SUS. Claro, vai para o SUS, mas pelo menos ele não vai ficar no SUS o tempo todo, mas não precisaria. Porque não tem segurança jurídica também. Mas ele pode ir para o SUS, acho que ele tem que ir para o SUS, não tem problema dele ir para o SUS. Fala um plano popular que não tenha
essas coberturas, aí o camarada vai para a justiça e acaba o plano Ele de saúde ganha, popular. ele ganha. Bem, mas, Não se pelo fala menos popular que a turma da esquerda não gosta. É plano acessível. Mas se ele conseguir, com esse plano, ele tem a consulta com o médico especialista, ele tem os exames fundamentais, 90% dos problemas ele vai ter atendido nesse plano. Bom, eventualmente vai precisar de uma complexidade maior, ele vai para o SUS. É melhor, porque o SUS teria que dar essa assistência integral em todos os níveis, pelo menos desafoga um pouco. Então, eu não sou contra essa ideia do ministro. O ministro tem sido muito criticado. Primeiro porque não é médico, Lucas, né? Ele é um engenheiro. O ministro dá algumas declarações... Nós temos aqui o secretário de Transporte é um médico, o Pedro Westphal. Verdade. E os engenheiros não reclamam. Verdade. E nós já tivemos também advogado, secretário da Saúde, claro. aqui no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo cita La Maison Porto. Mas o mais recente foi o Ferrari, que era advogado também, foi secretário da Saúde. Então, essa questão da disputa entre a saúde pública e a saúde privada é uma bobagem. Nós devíamos trabalhar mais conjuntamente. Eu tenho, inclusive, algumas ideias de que os planos de saúde podem colaborar com a saúde pública, né? E a saúde pública pode colaborar com a sobrevivência e a sustentabilidade financeira dos planos de saúde. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido. E não querendo acabar com os planos ou jogar também toda a responsabilidade. A medicina, à medida que ela avança, ela fica muito cara. Muito cara e mal utilizado. Esse custo é muito mal utilizado. Veja, o indivíduo tem um plano de saúde em Jacksonville, na Flórida. E ele é usuário e diz assim, e faz o diagnóstico lá de um tumor pancreático. Tem feito diagnóstico, o senhor vai se operar na Hopkins. Não, mas eu moro muito longe da Hopkins. Mas o seu plano só paga na Hopkins. Essa operação só na Hopkins. Porque o custo é muito mais barato. Para o plano, vai ser operado por um cirurgião muito melhor, porque está fazendo mais vezes, com um custo melhor. Um custo menor. Com menos complicações. Com menos complicações, então baixa. Em vez de ficar 40 dias baixado no hospital com fístula, saindo isso e aquilo pelo ventre, ele fica 7 dias e vai embora. Só pode ser operado ali. Aqui não, o indivíduo é operado no Conceição, em Santa Maria, em Alegrete, não sei o quê, da mesma afecção, e o custo fica com a mesma fonte pagadora. Fica muito alto. Veja, a própria cirurgia da obesidade foi aqui citada pelo satélite. A cirurgia da obesidade hoje está dando dinheiro para muita gente. Ok? Falei pro João. Muita gente. Pela utilização dos staplers, que são grampeadores. Que custa uma fortuna aqui no país e meia dúzia de reais. R$ 7.300 sai o kit da cirurgia bariátrica. Então, meia dúzia de reais. Sai Aqui, $250. no Paraná custa 5.300. A mesma coisa. Porque o estômago é igual do paranaense, provavelmente do gaúcho. Né? Então, mas não tem explicação isso. É muito intermediário no meio e muita gente de diferentes setores ganhando dinheiro e comissões em cima disso. Mas e aí, a alta tecnologia leva esse oportunismo. Isso. sim, eu sei, para várias classes. Sim. Né? Tem o obeso mórbido, tem 35 de IMC, que é índice de massa corporal, que seria permitido acima de 35, a paciente ou o paciente está com 33, o médico assessor engorde mais um pouquinho. Mais 2 quilos? Mais 2 quilos, mais 2 níveis, que aí só pode ser operado. Quer dizer que isso também tem uma espécie de corrupção no meio disso aí, né? Mas é que o custo de 7.500 por operação leva à corrupção. Leva, porque é muito dinheiro. Entendeu, Paulo? É muito dinheiro. E aí a justiça, sem assessoria técnica, acaba tomando decisões que favorecem falcatruas, como foi agora a questão das provas. Não, e os médicos, por outro lado, o médico do IP, ou disso ou daquilo, não é só do IP, estou falando dos institutos, os consultores, pegam consultores políticos, às vezes de baixo nível de prestígio intelectual naquela área. Pô, tem um laudo aqui do fulano de tal que está pedindo para dar não sei o que para doença tal, eu não vou negar. Agora, se pegasse um de descompromissado, ele diria assim, ô fulano, doutor Pereira, mas vem cá, eu quero saber por que o senhor receitou isso aqui. Mas vem falar para mim, não para a justiça.
Boa tarde a todos. Gostaria de saber de você se tem alguma informação a respeito do novo hospital de Santa Maria. Até onde eu sei, já está todo equipado, faltando apenas os profissionais. O Cristiano. Não está nada Não, o equipado. Cristian está, infelizmente, o Cristian não está bem informado. O hospital está pronto, a sua área física está pronta, ele não tem nenhum equipamento, não foi colocado nenhum equipamento ainda. Nós terminamos de fazer o levantamento sobre o planejamento sobre a abertura desse hospital. Estamos já tratando com a instituição que vai fazer a gestão desse hospital. O assunto está bem encaminhado e em 2 semanas nós vamos ter grandes e boas notícias em relação a Santa Maria. O Hospital Santa Maria vai funcionar ainda em 2017. Vai funcionar e vai começar funcionando plenamente já até o final do ano. Abrir um hospital não é como abrir um supermercado que tu faz as prateleiras, bota arroz, feijão e sai vendendo. Nós tivemos que fazer todo um levantamento para saber que especialidades nós íamos a ter nesse hospital, que tipo de profissionais nós teríamos, fazer o levantamento sobre o custo, fazer o levantamento sobre os equipamentos necessários, descrever todos esses equipamentos para fazer agora a aquisição desses equipamentos, além da questão financeira. Só de equipamentos ele vai custar em torno de 60 milhões de reais. Né? Nós temos aqui em Porto Alegre o Parque Belém está fechado. Por quê? O Parque Belém está fechado. Por falta de leite? Não, mas o problema do Parque Belém... Os corredores... Paulo, o Parque Belém, a gente abre ele em 24 horas. Sim. Reabre em 24 horas. Não é esse o problema. O problema do Parque Belém é que ele é de uma instituição, ele é de uma mantenedora, ele é uma instituição privada. E tem que fazer uma negociação com essa instituição. Eles não vão entregar o patrimônio de graça para alguém que vai fazer a gestão. Mas pior é ficar fechado, Bom, vai degradar todo. Mas tu vai dizer para o proprietário do equipamento, proprietário do hospital, que ele tem que fazer a entrega disso graciosamente. Eles querem um aluguel, eles querem um valor para iniciar. Que era uma beleza ali, fechado. Então tem que fazer uma negociação. Abrir o hospital, no caso do hospital... Maia Filho. Lazaroto implodiram, né? Esse não existe mais. Disse o doutor Barata aqui no programa que na década de 40 nós tínhamos mais leitos em Porto Alegre do que temos hoje. Década de 40 não, mas na década de 60 sim. Não, ele falou década de 40. Não, eu acho que ele se referiu ao Rio Grande do Sul inteiro. Mas esse era um período em que a pediatria estava sempre lotada de crianças. Hoje a pediatria não interna mais ninguém, a não ser os casos de maior complexidade, os casos que vão para o Luquezzi operar com cardiopatia congênita e tal, mas não interna mais criança com gastroenterite. Quando eu me formei, as enfermarias dos hospitais sempre lotadas com criança em função de gastroenterite, em função de infecção respiratória, septicemia, isso era a nossa rotina. Hoje não existe mais, as crianças estão internando muito pouco. Tanto é que nos casos graves. O antigo Santo Antônio, lá no 4º Distrito, era um hospital de infecção, um hospital de... Que vivia lotado. Vivia lotado. E quando nós fechamos aquele hospital e construímos aqui no centro, o Santo Antônio... E depois aquele prédio acabou na mão do Centro Clínico Gaúcho, que é do doutor... É verdade, do doutor Francisco. Ele foi o Infelizmente, o INDS não nos emprestou na época. Nós precisávamos ali, o Centro Clínico, 20 milhões. Isso fazem 6 anos para equipar, para modernizar, deixar o hospital... Mas podia fazer um frigorífico, ele conseguiria. O frigorífico Esse dia está em Nova York, você te lembra? Pois é. Mas o Santo Antônio aqui do centro, ele é um hospital completamente diferente, é um hospital de alta complexidade, onde tem oncologia, tem cardiologia, tem transplantes, tem cirurgia de coluna. Quer dizer, mudou o perfil da população, né? Vê bem, antes tu tratava numa criança internada com diarreia, tratava com hidratação, o máximo que usava era um antibiótico. Hoje as crianças estão internadas porque elas têm câncer, elas estão internadas porque elas têm cardiopatia congênita, elas estão internadas porque têm atresia de vias biliares. Exatamente. São situações que são caras, extremamente caras, complexas. Mudou o perfil epidemiológico. Os hospitais hoje estão, predominantemente, os pacientes que internam são idosos, né? A incidência de câncer nesses pacientes é muito maior. Então, nós estamos hoje com uma enorme número de pacientes precisando fazer radioterapia, fazer quimioterapia, procedimentos muito mais caros. Mudou. Esse é um outro perfil. Eu tenho que voltar ao que o Luizinho falou aí, sobre a questão de órteses e próteses, de material, o preço desses materiais. Nós tivemos um embate com a Anvisa nesses últimos 3 anos, interessantíssimo. Na cirurgia cardíaca, sem circulação extracorpórea,
a gente faz as pontes sem parar o coração. E tem um aparelho lá, são 2 aparelhos que são suportes para estabilizar o coração, que saem juntos em torno de R$8.000. Eu fui para a Índia e operei na Índia, e em Chennai, e me deram um aparelho exatamente igual. Só que eu notei que tinha umas partes um pouco diferentes. O que é isso aqui? Depois que o senhor terminar a cirurgia, nós dissemos, aquele aparelho estava sendo usado pela 100ª vez. Eles me deram o aparelho pela 100ª vez. Eu usei aquelas partes que quebravam, a oficina deles remontava. Bom, aqui no Brasil, Bélgica ou Suíça, né, são sinônimos, Assim, a Anvisa proibiu a reesterilização desse tipo de equipamento. O doutor Gabardo, quando esteve no Ministério, ele conseguiu fazer com que se eu reutilizasse 3 vezes o equipamento. Então, tu dividia por 3 o custo e ficava viável. Bom, a Anvisa cortou isso em seguida. Bom, aí nós fomos discutir com a Anvisa, tem um selinho em cima do aparelho não reesterilizável. Sabe quem é que bota o selinho? O fabricante, a Medtronic. Ela que bota o selinho, Claro, ela que ela é decide. ela que decide. Então, e deve corromper meia dúzia para normatizar. Quem está cuidando da linguiça é o cachorro. Assim, é uma moleza, né? Não reesteriliza, né? O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. A Unicred tem uma novidade para você investir em energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para a compra de até 100% do equipamento e em até, doutor Luquezzi, 72 vezes para pagar. Com a Unicred fica mais fácil. E fica mais fácil tudo, inclusive ter energia limpa e renovável, que reduz a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça o investimento que traz mais benefícios para você e coopera assim com um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. Nós vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio. Conhece a doutora Daniela Cornélio? Só do programa. Da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu vou falar sobre obesidade e câncer de mama. Muitos estudos mostram que o ganho de peso é um fator de risco para o câncer de mama após a menopausa. Por exemplo, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos descobriu que as mulheres que ganharam 10 a 15 quilos durante a idade adulta, ou seja, após os 18 anos, eram 40% mais propensas a desenvolver câncer de mama após a menopausa do que as mulheres que não ganhavam mais do que 2 quilos. E o responsável por isso é o estrogênio, porque mesmo após a menopausa, com a parada dos ovários, o tecido gorduroso ele consegue converter precursores no organismo em estrogênio. Então, o que fazer? Faça tudo o que puder para evitar ganhar peso quando adulta e tente entrar na menopausa com um peso mais saudável. E se você já está acima do seu peso, tente emagrecer. Filha que faz... Doutora Daniela Cornélio fazendo sucesso aí com o nosso Momento Saúde. Se não tem pão, que comam brioches. Assim define o aumento de combustível. Michel Temer é um cara de pau de marca maior ao dizer que o povo vai entender. Este é um governo que não mente. Não se trata de mentira ou verdade, se trata do absurdo de aumentar impostos, né, e contribuições. Os senhores tinham uma boa notícia para nos trazer? Temos. Para os nossos espectadores? Nós dois juntos também. Exatamente. É uma briga que eu e o doutor Fernando temos já há quase uma década e que agora a gente chegou... Dá uma década. Uma década. Foi né? 2007, primeiro, 2006 e 2007. Então tem uma década. 5 ministros. 5 ministros. São as cirurgias cardíacas em crianças. Crianças que nascem com deformidades congênitas, e que tem uma dificuldade imensa de fazer as cirurgias, que são
totalmente reabilitadoras para essas crianças no Brasil inteiro. No Nordeste tem 1 ou 2 hospitais que fazem, um número pequeno, Paraná tem um pouquinho, São Paulo, Rio Grande do Sul, e no resto do país a gente não tem. Essas crianças demoram para serem encaminhadas para um outro serviço. Aqui em Porto Alegre nós não conseguimos fazer nem atender a nossa demanda, quanto mais ainda poder atender pacientes de fora. Por que isso acontece? Primeiro, que é um serviço extremamente caro, exige uma complexidade grande, exige profissionais com alta experiência, especialistas, né, nessa área. Isso é muito... Temos poucos locais que oferecem essas condições, e o valor do procedimento é um valor muito aquém daquilo que o hospital gasta. Nós estamos falando aqui de procedimentos que têm valores muito altos, esse é o contrário. O valor do procedimento ele é muito baixo em relação ao que o hospital gasta com essas crianças. Então, criava um desestímulo de fazer esses procedimentos. Então, a gente brigava sempre para que o Ministério da Saúde fizesse uma reavaliação desses valores, fizesse uma recomposição dos valores para que os profissionais tivessem interesse em realizar o procedimento, e pedimos também que esse procedimento, assim como é feito com o transplante, o custo do transplante ele não recai sobre o recurso do município ou do Estado, porque o valor é muito alto. Então, é uma tendência de, isso aqui é muito caro, eu vou fazer menos. Aqueles procedimentos que a gente quer fazer muito, que a gente não quer limitar, é o caso dos transplantes, nós criamos no Ministério um recurso que é centralizado em Brasília para pagar esses procedimentos. Então, ele não onera o município, não onera o Estado. Tira essa resistência em fazer o procedimento. É o que a gente chama de pagamento pelo FAEC, que é este fundo que eu estou falando. E agora nós conseguimos convencer o ministro, engenheiro Ricardo Barros, de que a cirurgia cardíaca para correção dessas deformidades congênitas possa ser feita com esse fundo do Ministério da Saúde. Então, isso vai fazer com que os hospitais possam operar mais, aumentar o número de cirurgias e, definitivamente, nós reduzirmos aí, Paulo, uma coisa que é constrangedora para um gestor de saúde. É constrangedora para mim, como pediatra, conviver com crianças que poderiam ter a sua vida totalmente modificada, né, por uma cirurgia que ela é definitiva, vai ter uma vida normal a partir dessa cirurgia. Eventualmente ela pode até fazer um outro procedimento mais adiante, mas ela fica em condições, ela vai ter uma vida normal. Vai correr, vai brincar, vai na escola, vai ter atividade normal com seus amiguinhos, o que ela hoje não pode fazer. Ela dá 10 passos, cansa, fica roxa, não pode fazer atividade física, tem um desempenho escolar absolutamente prejudicado. E isso tudo porque nós não tínhamos condições de operar essas crianças, mesmo tendo profissionais, tendo hospitais. Então, isso é uma coisa importantíssima. A partir de agora, eu espero, doutor Fernando, que a gente diminua esse quantitativo de crianças aguardando cirurgia. E sabe, esse quantitativo é grande. Vocês imaginam assim, nascem por ano, no Brasil, 28 mil crianças com problema congênito do coração. 28 mil. Metade delas precisariam de cirurgia no primeiro ano, para que não tenham sequelas e para que possam chegar à idade adulta. Nós tínhamos, em 2005, 70 centros operando no Brasil. Uns operando mais, outros menos, coisas menos especializadas, mas eram 70. Agora são 12. E desses 12, 3 ou 4 que fazem um volume maior, onde nós nos incluímos aqui no Hospital Santo Antônio. Esta portaria assinada pelo engenheiro, que eu acho que está sendo um grande ministro, houve uma frase mal entendida e talvez não tão... uma frase meio azarada dele com relação ao fingir que paga e fingir que recebe, que os médicos fingem que trabalham. Eu acho que isso não foi adequado. Mas esse ministro engenheiro teve o primeiro dos 5 ministros com quem nós falamos. Eu estive em Brasília inúmeras vezes. Eu e o Fábio Jatene, diretor do INCOR. Por falar em ministro, está de aniversário hoje, é o Cine Guerra. Ah, é? Meu querido amigo. Ex-ministro. Ex-ministro. Grande ministro da Saúde. Chamando de Alcine Guerra. Ministro da Saúde. O Alciche Wisch, só para aproveitar que ele está de aniversário, o Alciche Wisch, o Daniel Bourdignon, amigo do Dr. Luiz Pereira Lima. Muito, o desembargador Emílio Papaléu, o Marco Maciel está de aniversário hoje, entre tantas personalidades aqui. Transmitem um abraço. O que o ministro fez, Luiz, foi, além de transferir para Brasília, corrigir a defasagem que existia. E nós, nesses 5 ministros, nunca pedimos aumento de honorários. Eu não vou dizer, para não passar vergonha, quanto é cobrado por um cirurgião, uma cirurgia pela equipe toda,
médico, então eu vou seguir a linha do Francisco. Ele deve evitou dizer. Tá? Deve dizer. Por que não? Tem que Uma mostrar a equipe com realidade. 8, 10 pessoas recebe R$ 1.600. Mas é isso aí. Tem que dizer. É que o custo aumenta na outra ponta e diminui os honorários médicos. Isso é uma... existe um dado de aumento de custo que eu vou insistir no mesmo assunto. Em 1996, havia na Inglaterra 6 centros de transplante de fígado. Toda a Inglaterra. Àquela época, só na cidade de São Paulo eram 18. Só que a mortalidade na Inglaterra era menos de 5, e em São Paulo chegava a 10. E o princípio número 1 da cirurgia é não matar. Esse é o primeiro. O princípio número 1 é não matar. O segundo é ter menor morbidade, que são as complicações pós-operatórias. O que aumenta não só o custo da saúde individual, emocional do paciente, como o custo de quem paga essa saúde. Fora para o Estado que essa pessoa não retorna ao trabalho. Então, todos perdem quando o paciente complica. Todos. Então, a medicina tem que concentrar quando a fonte pagadora é uma. Então, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, tem uma série de locais que fazem operações que não deveriam fazer. Mas aí vai dizer assim, bom, eu tenho CRM, eu posso fazer neurocirurgia. Por lei eu posso fazer neurocirurgia? Não deveria, claro que não faço. Mas aqui as pessoas, os médicos, são autorizados, sem controle, a fazer qualquer procedimento, porque eles estão inscritos no Conselho Regional de Medicina. É a segunda vez que o Luiz fala nisso e dessa vez eu vou dar o destaque que eu acho importante. Sempre que se procura fazer isso, Luiz, há uma tendência, uma reação contrária. Tá? Nós tentamos no Ministério da Saúde dizer, olha, cirurgia cardíaca só pode ser feito em poucos hospitais e em bons hospitais. Porque, como tu dissesse, o hospital que está acostumado a fazer isso, e que quanto mais ele fizer, menor vai ser a chance de complicações, maior vai ser a habilidade que os profissionais vão ter para fazer o procedimento. Isso vale para todas as especialidades. Mas as pessoas, em geral, querem que no seu município, ou muito próximo do seu município, tenha todo tipo de atendimento. E não pode ser assim. O sistema tem que ser hierarquizado. Mas isso é uma coisa política. Tu tem que ter perto da tua casa as coisas que são básicas. E tu tem que ter alta complexidade e efetivamente tem que ser centralizada mesmo. Se criou essa história da ambulância-terapia de uma forma pejorativa, mas a ambulância-terapia, ela é necessária para organizar o sistema. O que não pode acontecer... Foi van-terapia, agora é ônibus. Não, mas o que não pode acontecer é a ambulância-terapia de coisas básicas. Tá? O cara não pode sair, andar 300 quilômetros para fazer uma cirurgia de apêndice. Não pode andar 200 quilômetros para fazer o parto. Isso não pode acontecer. Agora, para fazer a cirurgia de alta complexidade, tem que ser centralizado mesmo. E isso, eu quero te dar um outro exemplo, a questão dos partos. Nós estamos numa briga importante aí para que os municípios que não tenham condições, que fazem um parto a cada 15 dias, que fazem um parto a cada mês, esses hospitais eles devem ser desestimulados a fazer esse procedimento. Porque nós constatamos que a chance de uma criança morrer durante o parto ou após o parto, em consequência do parto, é 10 vezes maior quando ela faz no hospital de pequeno porte do que quando ela faz no hospital de grande porte. 10 vezes maior. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que direcionar os pacientes zonas de drenagem para hospitais que vão fazer pelo menos um parto por dia e vão ter estrutura para fazer isso. Isso é como necessário. Remédios para transplantado de pulmão, como azatiropina. E aí cita tacrolimus e pravastatina de 20 miligramas, sendo que a pravastatina faz 5 meses que não vem porque alegam que o Estado não está comprando. Quem controla isso, Luciano pergunta? É a Secretaria da Saúde. Esses medicamentos excepcionais são de responsabilidade da Secretaria. Os medicamentos para o transplantado, esses imunossupressores, temos, eventualmente, passa-se um período com alguns dias sem, com desabastecimento, é normal, acontece com alguma frequência. Agora, mas esses 5 meses não é medicamento para o transplante, esse não é o imunossupressor. Não, ele se usa junto porque desenvolve doença, a imunoterapia desenvolve doença coronária. Mas a Secretaria tem simvastatina, que é até melhor do que a pravastatina.
Bancada de primeira qualidade. Um abraço ao doutor Fernando Luquezzi. Ele esteve ontem em Lajeado com uma bela palestra para nós professores. Eu disse a ele que acompanha o programa. Um abraço, professora Rita. Estou vendo a Rita muito bonita aqui, a Rita. É mesmo? O pessoal está dando o exemplo da simvastatina e da pravastatina. Eu, como usuário, eu tomo simvastatina. Isso é bom que todo mundo ouça, viu? Ele é médico e toma simvastatina. E tomo omeprazol diário, por uma série de outras razões. Omeprazol. Genérico. Vários, de 40. Tem vários. Depois eu vou te dar um remédio melhor que a dose terapêutica é essa. A dose terapêutica, para ter efeito terapêutico, são 40 miligramas. Então, o que ocorre? O pessoal todo, pelas forças de laboratório, quer tomar o enzomeprazol. O enzomeprazol é uma fortuna de dinheiro, uma fortuna. Não vou dizer o nome do laboratório aqui por razões óbvias, né? Mas tem vários derivados, mas o centro da molécula é o omeprazol. E o paciente vai lá, o médico receitou aquele ali, por alguma razão, que às vezes a gente são... Rovastatina. Não pode dizer em público. Né? Esse é outro. Derivado da mesma molécula. E custa mais caro. E quanto mais pobre, mais cara a medicação. Isso aí. Eu quero saber por que os militares tomaram o poder em 64. Os que estavam no poder até então também eram desonestos, como são os de hoje. O Ney de Santa Cruz está perguntando. Isso aqui o Marum teve sexta-feira aqui no programa, aliás, foi sua ausência sentida lá no Antônio Sartório, de jantar de Tinha já um compromisso anterior. Sentimos. O doutor Luiz Pereira Lima estava lá com a gente. Estava lá. No jantar, mas é uma... Agora... Ele fez a afirmação que os militares de hoje são desonestos? Não, eu não entendi também, pelo contrário. Eu quero saber por que os militares não tomam o poder hoje. Tomaram em 64. Os que lá estavam no poder também eram desonestos, como são os que estão no poder os que estavam no poder naquela época. Craseado. Aliás, o Marum está lançando a candidatura para presidente da República de um gaúcho que não é filiado a partido político, que é primo de um colega seu, secretário, né, que está lá junto ao presidente. O general Lettigói. Sérgio Westphalen Lettigói. Que é o grande candidato. Acho que nós temos que mudar do... Ele é primo de quem? Do Pedro? Ele é primo do Pedro? Primo do Pedro. Mas no Conceição nós tivemos o Almirante. Tivemos o Almirante Barroso. Almirante Barroso. E foi defenestrado, né? As pessoas não são iguais. Paulo Sérgio, teve um erro aí. O doutor Luquezzi não foi meu professor. Sou médica, mas falei nosso mestre, pois um mestre para todos nós é um mestre médico, um mestre escritor como ele, um grande mestre em tudo. Perdão se não me expressei, quer dizer, ela não foi diretamente sua aluna, mas ela considera o doutor Luquezzi um mestre. Mas um abraço. Que prestígio tem o Luquezzi, impressionante, né? Sou gestor público, ser gestor público gastador não precisa se preocupar. A prevalecer o entendimento que adotam, faltando dinheiro, buscam na sofrida população os impostos. Nenhuma preocupação se o momento de recessão está gerando enorme desemprego. A recessão vai agravar-se. Basta projeto específico sustando a liberação das emendas parlamentares. Nosso Jorge Lisboa Welser, lá de Erechim. Bom, tinha uma época que eles não buscavam dinheiro nos impostos, buscavam na casa da moeda. Né? Só faziam mais dinheiro. A emissão de moeda é altamente volumosa todos os dias, com títulos da dívida pública. Não é o dinheiro, papel moeda, mas a emissão de moeda é diária e aos borbotões. A dívida interna brasileira é impagável. Paulo, se alguém assumir a presidência da República, como a louca da nossa ex-ministra do Collor, a Zélia Cardoso de Mello, e resolver dar um calote na dívida interna, meus amigos. Paulo, eu tenho uma dúvida da minha ignorância, que o Brasil tem não sei quantos bilhões em reserva. Eu fico pensando assim, imagina um indivíduo que tem bilhões no banco. Bom, está passando por uma dificuldade. 9 milhões, como o Lula tinha. Eu não sei de onde tirou esses 9 milhões. Trabalho árduo. 30 mil por mês não dá 9 milhões, querido. 30 mil por mês que ele ganha lá não dá 9 milhões. Palestra. VGBL, isso aí foi VGBL. Desculpa. Bom, e aí ele tem uma poupança. Por que ele não lança a mão dessa poupança para pagar as contas, em vez de emitir mais, ele ficar devendo mais, se eu tenho reserva? Como é que eu vou ao banco, Luiz, vou ao banco pedir empréstimo, se eu tenho um crédito bancário? Eu vou dar a mão no meu crédito.
para não passar com o juro. E o Brasil paga uma barbaridade de juro aqui interno, se ele tem esse dinheiro lá fora. Se eles têm reservas cambiais. Se tem reservas cambiais. Mas tem que ter, né? Obrigatoriamente. Essa pauta é para economista, Paulo. Amigos, essa é a pergunta. Essa é a pauta para economista. O que a mesa de médicos acha da implantação da biometria nas unidades básicas para o controle da carga horária do trabalho dos médicos? Gabriel Manzoni. Totalmente favorável. Isso já é uma prática, são poucos os serviços que ainda não têm controle do registro do ponto, né? Essa é uma tendência. Nós já implantamos na Secretaria da Saúde, nossos hospitais São Pedro e Partenon têm registro de ponto, as unidades aqui de Porto Alegre também têm registro de ponto. Isso é uma tendência normal, é natural que o empregador tenha o compromisso do seu funcionário, seja ele médico ou não, no cumprimento da carga horária. Absolutamente normal, não tem nenhuma razão para não ter. Se o salário é incompatível, se o salário é insuficiente, essa é uma outra questão. Então nós vamos falar sobre a questão do salário. Agora, o cumprimento da carga horária não tem nenhuma dúvida. Paulo, eu queria preciso fazer aqui, aproveitar a oportunidade do teu programa. Tu tens levantamento dos teus telespectadores, da faixa etária dos telespectadores? Sim. Qual que é o percentual de jovens, adolescentes que assistem o programa? Hoje é 3%. 3%. Adolescentes. Eu queria falar com esses 3%. É muito difícil. É muito difícil, por isso eu quero aproveitar a oportunidade. Essa é uma dificuldade, nós não temos como nos comunicar com os adolescentes. Então, a gente precisa que os pais que estejam assistindo o programa, os avós que estejam assistindo o programa, os professores possam nos ajudar. Nós precisamos levar os adolescentes, os jovens, meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, para fazer a vacina contra o HPV. A vacina contra o HPV, ela vai proteger esses jovens do papiloma humano, que é um vírus que causa essas verrugas da região genital, que é muito comum, essas verruguinhas na região genital. Essas verrugas são... Porque antigamente falava só para meninas a vacina, né? Agora os meninos também, eu vou depois até explicar por que os meninos também. Essas verrugas, elas são altamente contagiosas. E aí, pelo relacionamento sexual, ela se transmite para o parceiro e do parceiro para outro parceiro, e não precisa nem ser até mesmo com as mãos. O contato dos dedos com essas lesões e depois levando isso para a boca ou para a região genital do companheiro, vai transmitir. E é muito rapidamente se transmite. Bom, o que acontece com essas lesões? Essas lesões são as lesões precursoras do câncer. Precursoras do câncer de colo de útero, por exemplo. 95% das mulheres que têm câncer de útero, e boa parte delas vai morrer por conta do câncer de útero, é decorrente dessa infecção pelo vírus, o papiloma humano. Então, é a única possibilidade, é o único câncer que a gente pode evitar com vacina. Não tem nenhuma outra possibilidade de evitar o câncer com vacina. A gente pode evitar o câncer com hábitos de vida. Não fumar, não beber, questão de sedentarismo, fazer atividade física, alimentação adequada e tal. Agora, para esse câncer tem o HPV. E o que acontece? Nós não conseguimos nos comunicar com os jovens e a cobertura de vacina é extremamente baixa. Só 40% das meninas estão vacinadas. A vacina tem em todos os postos de saúde, é totalmente de graça. São 2 doses, faz uma dose agora e uma daqui 6 meses, que vai ter proteção para o resto da vida. Só isso. Na rede pública, meninas de 9 a 14 anos, 11 meses, 29 dias, até antes de completar 15. Nos meninos, de 11 anos até 14. Por que tem que ser nessa faixa de idade? Porque a gente precisa vacinar antes da iniciação sexual. Porque depois que começar a ter relação sexual, provavelmente já está contaminado. E aí a vacina não vai dar a proteção que nós queremos. Então tem que baixar para 12. E aí esse é o problema. Porque aqui no Brasil nós temos um contingente de grávidas com 13, 14 anos muito grande. Mas a gente está... Meninas é 9 anos. Começa com 9 anos. Com 9 anos, eu tinha entendido. Começa com 9 até 14. Entendi. Com meninos de 11 até 14. Isso aí. E Paulo, qual que é o... 9 anos é uma verdadeira loucura. Mas por que acontece isso? Os pais têm medo de vacinar as crianças, porque isso seria um passaporte para que ela tivesse a sua iniciação sexual. Isso é um tabu e aí os pais não têm...
Isso que eu quero. Eu gostaria que as pessoas que estão assistindo o programa pudessem ter de informação e agir junto aos seus filhos, agir junto aos seus netos. Vão vacinar contra o HPV. Vocês vão evitar, daqui 30 anos, de ter o filho ou o neto com câncer de colo de útero. João, continua sendo a maior causa de internação de adolescentes no Brasil a gravidez? Continua. Entre as maior meninas, causa, sim. Entre as primeiras causas de internação de adolescentes no Brasil, gravidez. É impressionante. A vacina, de educação. A vacina não vai impedir ou liberar a necessidade do uso do preservativo. Sim, isso é outra coisa. Mas eu estou vacinado, não precisa continuar mas usando existem outras preservativo. fontes de transmissão, o problema é esse aí. Sim, são outras fontes de transmissão. Não, isso pode ser em outros locais. O preservativo pode não proteger o local onde tem a verruga. Sim, tá? Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é esse que o Fernando está colocando, que é a questão da gravidez não planejada, indesejada, precoce entre os adolescentes. Esse é o recado que eu queria dar, Paulo. O Everton Loreni, lá de Carazinho, mandando um abraço a todos, está encantado aí com a qualidade dos nossos debatedores de hoje. Por que o doutor Santa Helena está tão quieto? Paulo Sérgio está perguntando. Estou perguntando? Estou falando por que o Santa Helena? Porque é debate, Santa Helena. Eu acho que é um debate, mas a gente aprende, né? A saúde está um caos em Porto Alegre, estão dizendo aqui. Ó. Não está, não. Eu diria assim, eu sempre comungo com o João, eu sei que fazer gestão de saúde, e olha os números que tem quando o Luiz fala em desperdício na saúde, é impressionante. Você faz um Papa Nicolau, fica lá, não vão buscar. Quando fala em prevenção de criança, também, porque isso é uma prevenção, isso aí lá na frente é que pode acontecer um CA de colo de útero, um CA de cabeça de pênis também, né? Pode acontecer. Consequência do HPV. Então, mas tudo isso é prevenção. Agora, no 73, quando a gente fala em educação, no meu tempo de Santa Casa, lá de doutorando, a gente fazia um trabalho no Morro da Tuca. Lá tinha meninas de 11, 12 anos, menarcas, quer dizer, nem menstruaram, já eram usadas. Isso nós estamos falando em 73, já faz um tempo aí, né, que a gente... Não, agora é muito mais, né? Agora é muito mais. Estive baixado no Hospital São José da Santa Casa para cirurgia com a equipe do doutor Nelson Ferreira. Tudo pelo SUS. Fui espetacularmente atendido. Valdemar de Porto Alegre. Esse é um orgulho nosso de Santa Casa. Nós temos 60% SUS, 40% não SUS. E procuramos fazer o nosso papel, essa é a missão da Santa Casa, procuramos fazer direito o nosso papel. Em áreas altamente complexas, imagina assim, cirurgia pulmonar, lá na equipe do Camargo, do Felicetti, 1.400 casos por ano. O doutor Nelson Ferreira, 1.400, 1.500 casos de neurocirurgia por ano. Nós, na cirurgia cardíaca, 1.500 casos por ano, sendo que há 400 crianças, sendo que a maioria delas, 70% delas com menos de 1 ano de idade. E a maioria absoluta SUS, né? Então, esse é um papel nosso. Mas a Lilian perguntando, quero saber do secretário Gabardo, por que a mamografia está levando, em média, 6 meses para ser marcada nos postos de saúde. Antes, você ia lá direto no local, com a requisição e se fazia imediatamente. Aonde? Porto Alegre? Lilian, Porto Alegre? Falando genericamente. O sistema hoje ele é descentralizado, quer dizer, quem faz a gestão são os municípios. Então, tem que saber qual é o local, em que município que ela tem essa queixa, porque isso não pode acontecer. Quer dizer, a mamografia, dentro da faixa etária que é preconizada, que não é fazer mamografia a rodo em todo mundo. Nós temos uma faixa etária em que há vantagens e há benefícios a fazer a mamografia. A mamografia sendo feita muito tempo antes, não tem nenhum benefício. A população não vai ter vantagem nenhuma em fazer. Como se faz? Mama após os 45 anos. 45 anos, exatamente. E tem que também a frequência com que ela é feita. Né? Há uma pressão sempre para aumentar. Há interesse de fazer mais mamografias. Né? Interesse de quem? Interesse... Inclusive, estão fazendo colonoscopia quem tem 2 anos de idade, porque tem diminuído, né? A colonoscopia tem diminuído. Então, a população tem ficado mais velha e hoje a colonoscopia já está com 45. É mentira! É mentira! É mentira! A medicina virou uma indústria. Mas é evidente. Eu estou falando aqui, os médicos querem me matar, mas eu não tenho problema nenhum. Aliás, muita gente quer me matar. Veja o seguinte. Tem pacientes que fazem endoscopia
digestiva. partido, Endoscopia digestiva alta de 6 meses. Isso é uma loucura. O médico faz uma endoscopia digestiva alta em 2 minutos. Que 2 minutos que eu estou exagerando. Nem demora isso aí. Né? Não dormonide na veia, já faz a endoscopia, já tira fora. E aí 6 meses depois, 6 meses depois a senhora volta, só não tem nenhuma vizinha aí, e vem, eu também tenho, eu quero me olhar por dentro. Quero me olhar por dentro. Olhar por dentro. Aí vai lá, mas não pode custar. Um fator moderador de R$20 terminar com a endoscopia no estado. R$20, cobra R$20 de cada paciente. 10 chega. Termina. Porque eu quero saber... Eu sou favorável ao fator moderador. Fator moderador. Eu quero saber o índice de câncer das endoscopias digestivas altas. Ou então estão fazendo screening na população. Ou seja, todo mundo que passar nessa rua, nós vamos fazer endoscopia. Então vamos ao ponto final com Gimo, FCDL e Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Hoje temos Jeton em dose dupla, biscoitos Zezé, lá da Zezé de Pelotas, nossos mignons, para tomar com uísque 21 anos que vocês tomam, e mais... Você nem conhecia que existe uísque. E mais o chá Sanitas, lá da Lifarda, de Med, né? Chá Sanitas, aqui tem vários sabores, aqui laranja, o momento energia, o momento fitness e tudo mais aqui. Vocês vão levar o kit de vocês hoje em dose dupla, Lifarda. Você encontra lá no Zafari e encontra também na rede Panvel, no Zafari e em todas as farmácias Panvel. Biscoito pode ser com leite ou tem que ser com uísque? Biscoito encontra também no Zafari, hein? Mas pode ser com leite, não precisa ser com O uísque. senhor pode tomar com o que quiser, o biscoito Zezé é bom até puro, sem nada. Doutor Francisco Santa Helena, seu ponto final. Meu ponto final é um Mas você merece aqui, né? revê-los, doutor Luquezzi, o Gabardo, que a gente trabalhou junto também, o Luiz também, que passou lá pelo pronto-socorro para Tasvolves, lá com o doutor Paulo Dornelli. E é uma satisfação. Acho que nós temos que fazer uma lição de casa. Essa é a minha... Eu tenho dito que os atores, médicos, hospitais e operadoras, nós temos que sentar, porque o fabricante é que nos dá esse golpe aí, Luiz. Uma tesoura para a sua bariátrica tem que usar a tesoura e jogar ela fora. Loucura, né? Não é como o nosso amigo Luquezzi diz que pode reutilizar e esterilizar. Não. Coloca fora. Sai R$ 2.300 essa tesoura da cirurgia bariátrica. Bota o selinho de não reesterizável fabricante. É o fabricante. Pois é esse que nos criou esse aviso entre os atores. Aceita aquilo. Doutor Luiz Pereira Lima, seu ponto final. O custo, fica impossível o custo da medicina. Se você fazer uma medicina de ponta, ela está ficando num custo impagável. Não tem fonte pagadora para isso aí. Especialmente que muitos procedimentos são absolutamente desnecessários, com uma repetição de exames. 20% a mais no Brasil do que em todo o mundo. Mas... Doutor Luiz Pereira Lima, vai aqui o chá Sanitas. Quem vai gostar muito do senhor tomando o chá Sanitas vai ser o nosso querido Júlio Motim. Isso, Um saquinho de chá em 200 mililitros de água quente. Deixa em infusão por 3 minutos. Pronto. Se preferir a dose. Então está aqui. E se encontra isso na Panvel. Na Panvel e no Zafari. E é tranquilizante, quer dizer, pode tomar quando estiver muito bravo. nervoso. E o Zezé para ti lá da nossa Quando eu estiver assistindo o PT, eu vou tomar uma caixa. Olha aqui, o doutor, o senhor vai levar também os seus kits aqui. Valeu, muito obrigado. O da Dimed, o Sanitas e o Zezé. Seu ponto final, doutor Fernando Luquezzi. Meu ponto final é comemorar o que nós conseguimos. E eu acho que essa construção desse programa para cirurgia cardíaca pediátrica começou com o Gabardo lá no governo e depois com ele aqui em Porto Alegre. E isso foi uma aquisição nacional de muita importância. A Santa Casa de Porto Alegre hoje recebe crianças de todos os estados do país para serem operados aqui. Tanto é que nós temos a Casa Madriana, que é uma casa de apoio para abrigar essas crianças. E realmente elas ficam numa situação ultra favorável, porque enquanto são operadas, as mães estão lá abrigadas e depois elas mesmas se recuperam na casa.
E eu acho que o Gabardo e eu temos que comemorar isso. Nós vamos tomar um vinho juntos para comemorar esse negócio, né, Gabardo? Uma alma viva. João? Olha aqui, ó. Zezé, doutor Luquezzi. Com o biscoito pro Zezé. senhor, para tomar com aquele seu uísque 21 anos. E aqui também o nosso kit da Lifar, Chá Sanitas, desde 1931, hein? Olha o tempo que tem os Sanitas de vida aí da nossa DIMED, Lifar, do laboratório Lifar, que pertence à DIMED. Isso encontra lá no Zafari, Chás e também na Rede Panvel. Gostaria que a douta bancada se manifestasse acerca do assédio de representantes de laboratórios à classe médica. Vocês cedem, atenciosamente, Denise Acurso, de Porto Alegre. Doutor Gabardo. Não. Isso tem que ter um local apropriado, não pode ser no meio das consultas, não pode, o médico não pode aceitar viagens pagas pelo laboratório, não pode participar de eventos científicos pagos pelo laboratório. Não me fala de viagem paga. Isso não pode. Não pegou, deu um rolo aqui uma vez no programa. Então, o doutor Pedro Pimentel Filho, o doutor Luiz Pereira Lima, um argolo aqui. E o Luiz Pereira Lima foi dizer isso, olha, deu um rolo aqui no programa. Pois então, acho que eu tenho que vir mais seguido com o Luiz Pereira Lima, porque eu vi que a gente tem uma afinidade em algumas Os dois áreas da saúde. Né? Meu corpite de maratonista, não está vendo aí? Seu ponto final. Meu ponto final, eu fiquei muito feliz em ouvir essa informação sobre um bom atendimento realizado na Santa Casa. A gente só ouve as críticas. O problema do Sistema Único de Saúde é que todas as pessoas que são bem atendidas, dificilmente elas relatam que foram bem atendidas. Agora, a gente tem 400 partos por dia no estado do Rio Grande do Sul. 400 que dão certo. Se tem um problema, essa é a notícia. E isso ultrapassa tudo aquilo que se faz de positivo. O problema do SUS é a questão do acesso. As pessoas que conseguem ser atendidas, elas são bem atendidas e elas gostam do atendimento. Elas gostam do atendimento na Santa Casa, gostam do atendimento na PUC, gostam do atendimento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O problema é que tem dificuldade, muitas vezes, para acessar o serviço. Esse é o desafio que nós temos. Nós temos uma demanda que cresce de uma forma quase inadministrável e recursos que são insuficientes para atender tudo isso que a gente viu e debateu aqui no teu programa. Saúde não é cara. Olha a Inglaterra e toda a Escandinávia. Caro mesmo é no Brasil e nos Estados Unidos. Não, verdade. Mas o drama, verdade. O drama é que hoje a medicina ela passou a ser uma chamada medicina defensiva. Se nós formos ao ambulatório da Santa Casa de Porto Alegre, eu garanto, que metade daquelas consultas não eram necessárias. E está abarrocando. Eu estou sendo, muito pessimista. Na verdade, é mais do que isso. A outra metade está sendo prejudicada, que são as consultas necessárias. E essa triagem, o médico que é mais jovem, que aquele médico que está ali, ele fica angustiado de errar uma possibilidade diagnóstica. Então ele pede um mar de exames para aquele doente. Encaminha. E aí passa a medicina do cachorro. Vocês conhecem a medicina do cachorro? É o ao ginecologista, ao cardiologista, ao não sei o quê. E aí abarrota os laboratórios das especialidades com consultas desnecessárias. E quem precisaria estar lá não consegue, porque vai estar no bolo todo. Secretário João Gabardo, aqui está o seu chá Sanitas. Obrigado. Olha essa imagem. Você tem que mandar lá pro Júlio Motim, né? Os Sanitas. Os chás aí, só está levando 4 sabores diferentes. E o biscoito Zezé. Olha, tem que ver o que é esses mignons da Zezé. Puxa um para ver só. Então, esse é o sabor? Mignon. Esse sabor galeto. Galeto. Esse é pro Luquezzi. Só falta a salada de radite. Os convides para comer um galeto hoje, tá? Boa noite, Paulo Sérgio. Ponto que tem de consulta médica aqui vocês não imaginam que eu estou vendo de consulta. Pergunte ao doutor Luiz Pereira, a simvastatina traz dores musculares com efeito colateral. Que outro medicamento pode substituí-lo? A Cláudia de Porto Alegre pergunta. Pode trazer dor muscular. Pode. Alguma mialgia. Em torno de 5%. Aí eu sugiro mudar de estatina para outro grupo. Mas Só que tu não deve, só que você não tem que dizer para o doente que pode dar dor muscular, porque ele vai ter. Dar, né? Vai ter, O senhor pode ter isso, pode ter dor de cabeça, pode ter. Mas é certo que ele vai ter aquilo ali. Então, esse remédio não tem efeito colateral. Melhor não ler a bula. Se tiver, é de outra origem. Doutor, tomei e não senti nada.
Perfeito. Olha que eu estou com mais de 500 WhatsApps aqui, e-mails eu não consegui nem abrir hoje aqui, é uma infinidade. Parabéns aí à bancada de elite, como nós temos aqui, como disse alguém aqui, a bancada de ouro, né? Brilhante. E realmente é. Doutor Luquezzi, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, certamente. O cardápio está pronto para amanhã, não? Estamos prontos. Tenho trabalhado intensamente na cozinha. Eu imagino. Doutor João Gabardo, nosso secretário da Saúde, né, e temos muito orgulho da sua atuação à testa da Secretaria. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo espaço. Atuante, responsável e trazendo grandes resultados aí. Eu tenho certeza que sairemos vitoriosos ao final do governo Sartori aí. O desafio é fazer o melhor possível com o pouco que a gente tem. O doutor Luquezzi, que ele só tem um problema, ele não é de Farroupilha, de Antônio Prado. Não, ele é de Farroupilha, depois eles retraçaram ali a divisa do município, mas ele é nascido em Farroupilha. A certidão de nascimento dele é Farroupilha? É Farroupilha, com certeza absoluta. Bom, maravilha. Obrigado, doutor Santa. Para saber se eu fale mais. Nós é que agradecemos. Pô, eu estou envaidecido e muito orgulhoso aqui de participar com essa turma toda aqui. Doutor Luiz Pereira Lima. Boa noite. Muito obrigado aí de novo. E pegou o Luizinho, tio. Olha só, o doutor Luizinho. Que bom, assim eu fico mais jovem. Bom, o senhor é jovem. Muito obrigado. O senhor é jovem. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Retornaremos segunda-feira com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.